Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre tarifa zero. Esse debate vem ganhando força no Brasil e no mundo, e para essa conversa recebemos Daniel Bulha, profissional com mais de 15 anos de experiência no setor de mobilidade, com uma trajetória focada na integração de tecnologia, gestão e inovação para transformar o transporte urbano. Daniel recentemente publicou um artigo que desconstrói o mito de que o transporte público deve ser lucrativo. E hoje nós vamos explorar os desafios desse modelo e os impactos da tarifa zero e suas possibilidades para promover um transporte mais acessível e sustentável. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar participando aqui do podcast do Rio Ônibus. Eu tenho o prazer de aprender muita coisa com você através das suas publicações no LinkedIn. A gente vai acompanhando, vai lendo. E quando você falou do tema da tarifa zero, chamou muito nossa atenção, porque é uma discussão que o Rio Ônibus vem tendo aqui, especialmente ao longo do último ano, buscando soluções para uma melhor mobilidade, para um melhor transporte aqui no Rio. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de poder contribuir um pouquinho da experiência na área. Eu acho que é importante essa discussão, né? Principalmente da tarifa zero, da política de financiamento do transporte público. Eu acho que é sempre uma honra poder contribuir aí com você, com a Rio Ônibus, nesse podcast. Então, para a gente começar falando aqui com os nossos ouvintes, no seu artigo você questiona a visão de que o transporte público precisa ser um serviço lucrativo. Por que essa lógica pode ser prejudicial e como podemos enxergar o transporte como um direito essencial? Bom, Paulo, eu publiquei algumas, não só essa, mas outros, alguns mitos, né, que a gente enfrenta em relação ao transporte público. O público leigo em geral assim entende. Eu acho que um deles, realmente muito importante, é esse, né, de que o transporte público precisa ser lucrativo. E lucrativo em que sentido? Ele é modelado a partir do lucro, né? É diferente você pensar o operador, logicamente, ele precisa ter o lucro, né? Qualquer empresa precisa ter lucro para funcionar. Agora, o transporte, o modelo dele, o sistema, ele não pode ser moldado num sistema lucrativo. Por que isso? Porque quando ele é moldado no sistema lucrativo, que a gente vê em muitos municípios, acho que grande parte do Brasil ainda, né, é que se acaba tendo algumas dificuldades, alguns prejuízos para o próprio operador, para a população em geral. Por exemplo, você tem uma priorização de rotas, né, rentáveis em detrimento de outras, né, você acaba não tendo aquela cobertura equitativa ali entre todo o município. Esse é um grande problema. Logicamente, o operador ele precisa rentabilizar para conseguir operar. Você tem, logicamente, como consequência também a redução no investimento, na qualidade ali do transporte, investimento em novos veículos, a frequência do serviço, a disponibilidade ali para o usuário, e só desses impactos aí você vê que é uma grande dificuldade. Quem sofre ao final é o próprio passageiro, né? Então, acho que esse é um mito que precisa ser deixado de lado. É um modelo antigo, né? Um modelo de que o operador, por conta e risco, teria que cuidar daquele sistema. E eu acho que agora o que precisa se pensar, e essa nova visão, é o transporte como serviço essencial e, logicamente, ele ser subsidiado ali pelo poder público. Certo. E no seu texto, você compara o transporte público a serviços como saúde e educação, que são subsidiados para poder garantir o acesso universal. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Rio Ônibus também. Eu incluiria aí também a questão da segurança, que são serviços públicos essenciais que são fornecidos, né, são de obrigação do poder público, assim como o transporte. Mas só que o transporte
é aquele em que o custo da operação, historicamente, era repassado diretamente para o usuário, enquanto os outros são 100% subsidiados, né? Quando se trata de serviços realmente públicos. E como que você vê que essa mudança de perspectiva pode beneficiar o sistema de transporte e a população, transformando esse serviço também num serviço gratuito, com subsídios, com fonte de recursos aí que garantam seu funcionamento? Bom, Paulo, primeiramente, o transporte público já foi, a mobilidade urbana, né, inserida como serviço essencial na Constituição, né? Sim, Está lá nos direitos fundamentais. Eu acho que foi uma alteração muito significativa, não só legal, mas de comportamento mesmo da sociedade ao olhar até essa nova visão em relação ao transporte público, principalmente. Então, ele é tão essencial quanto, como você bem disse, educação, serviços de saúde, até porque você, para chegar num atendimento à saúde, para chegar na educação, você se move e com isso você sem utiliza o dúvida. transporte. Então, assim, essa é uma visão que, pós-pandemia, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, a gente teve um grande avanço em relação aos subsídios, né? A gente acompanha que muitos municípios brasileiros que anteriormente deixavam a cargo do operador, não subsidiavam, passaram a subsidiar. Viu-se a necessidade, né, de subsidiar o transporte. Então, acho que é um avanço importante que a gente já vem tendo aí desde 2020, 2021. Mas, logicamente, ainda muito aquém das necessidades reais aí do que a gente vê no sistema, né? Então, eu acho que torná-lo, ter essa visão, essa mudança de paradigma como serviço essencial, ela garante o quê? É um ganha-ganha, né? Como dizem, já vi alguns artigos, todo mundo dizendo isso. É um ganha-ganha porque você garante mobilidade para todo mundo, numa tarifa módica ou até na tarifa zero, que a gente vai falar um pouquinho. Você reduz a desigualdade social, facilita acesso a emprego, educação, serviço de saúde, como a gente comentou. Sim. Então, acho que só tem a ganhar essa mudança, essa visão do gestor público de que o transporte é essencial. Certo. E a gente, antes até de começar a gravação, você falou uma coisa que é bem interessante. A gente tem que dar a tarifa zero, dar o transporte público até sem custo, mas tem que garantir que ele funcione, porque não existe o almoço grátis. A gente não pode falar, eu vou colocar aí a tarifa zero sem ter o pagamento dessa conta, porque eu sempre falo também, quem quer uma educação de qualidade tem que investir muito dinheiro, pagar bem aos professores, ter um bom equipamento, a escola ser bem preparada, ter computadores novos, de uma nova geração, ter um material didático de qualidade, a saúde tem que ter hospitais de qualidade, remédios, profissionais bem remunerados. E quando chega no transporte, não, olha, ao transporte todo mundo quer o melhor possível com a menor tarifa possível. Então, a menor tarifa é a tarifa zero. Agora, como custear tudo isso? Como oferecer? Se discute muito hoje aí, em São Paulo, né, que você tá direto, a gente vê que já existe um subsídio há bastante tempo, a gente vê os ônibus aí de qualidade rodando, com piso baixo, ônibus elétricos aí sendo colocados, então tem uma série de questões que ainda estão em discussão em outros centros urbanos que a gente já vê operando em São Paulo. Então, como que você acha que a gente pode resolver isso? Que cidades que a gente tem, exemplos que a gente tem de quem já adotou política de subsídio, de tarifa zero com sucesso? Que exemplos que você poderia destacar no Brasil ou fora? E como é que a gente pode aprender com essas experiências? E a tua ideia também, né? De onde que viria o dinheiro para custear tudo isso? Não, perfeito, Paulo. Acho que a questão do subsídio é uma realidade, a gente tem uma realidade muito distinta entre municípios, né? O transporte público é competência do município, então tem que sair do orçamento municipal. E a realidade de São Paulo é muito diferente da realidade até de outras capitais pelo Brasil e principalmente cidades pequenas, médias cidades. Então eu vejo que o subsídio ele também ele é necessário. Agora tem que se discutir muito a questão do subsídio direto do orçamento público, né? Eu acho que existem outras formas também
para complementar esse subsídio. Um financiamento que eu chamaria de financiamento sustentável, né? Que Sim, seria, por exemplo, grandes cidades, você ter taxa de condicionamento, venda de crédito de carbono, uma possibilidade, se tiver as medições adequadas, tarifas diferenciadas, que eu gosto bastante, acho que é um método que incentiva bastante o usuário e reduz também, deixa a tarifa ainda mais módica. E outras formas, né? Não só criar impostos ou criar taxas para subsidiar esse transporte. Eu acho que o gestor público cabe a ele analisar a sua realidade e buscar essas outras alternativas, né? Não sim, somente direto do orçamento, que é como você disse, orçamento para saúde e educação já é um orçamento bastante comprometido, e aí acaba o que sobra, se aplica, quando se aplica ao transporte público. sim, E muitas das vezes não é a quantidade ideal para que uma operação de qualidade e que atenda a todos, né, de forma sim, sim. equitativa. Então, acho que a gente precisa, ao gestor público aí, precisa buscar novas formas de financiamento, experiências. Eu acho que no próprio Brasil a gente tem muitas experiências, né, em relação a isso, a subsídios. Sim. Fora do país, precisa tomar um pouco de cuidado ao se comparar, né, principalmente Europa, a gente tem uma realidade um pouco distinta, até pelo tamanho geográfico, responsabilidades, mas também nos traz alternativas importantes. Então, a gente tem alguns exemplos aí de sucesso nessa implementação de políticas de subsídio, né? E tarifa zero também no transporte. Até para destacar, se me pedir para destacar algumas, por exemplo, quando se fala em subsídio, né, não necessariamente tarifa zero, a gente tem alguns exemplos. Em Recife, por exemplo, recentemente, a cidade tem buscado integrar aí as políticas públicas, subsídios, com tarifas módicas. A gente tem um caso emblemático internacional, Londres, né, que tem um sistema muito focado no bem coletivo ali, informações em tempo reais, tarifas acessíveis, né, para a população, integração entre modais, que eu acho muito importante, que também é uma forma de indiretamente financiar o transporte público. Sim. Então, e Londres também tem a taxa de congestionamento, né, o pedágio urbano, que também serve para reinvestir no transporte. E em relação à tarifa zero, a gente tem já bastante exemplos, inclusive no estado do Rio de Janeiro, né? Volta Redonda, você tem Maricá, que foi a pioneira aí no estado do Sim. Rio, né, na implantação do tarifa zero. Mas aí o tarifa zero é uma consequência, eu acho que é um objetivo a se buscar, mas muitos municípios ainda precisam passar por esse processo. Primeiro subsidiar, achar outras fontes de financiamento e aí sim partir para o objetivo final, que seria a tarifa zero. Sim. Eu acrescentaria no que você falou a questão da participação, não só dos municípios, acho que o município tem obrigação, mas o Estado e a União também, eles poderiam estudar formas de colaborar com esse fundo a ser criado para se dar tarifas módicas ou até a tarifa zero. E uma coisa que eu colocaria nessa discussão é o próprio Vale Transporte, porque nós já temos a lei do Vale Transporte e as empresas já compram o Vale Transporte para os seus funcionários. Então, no caso do Rio aqui, o Vale Transporte é mais de 70% do valor pago. E quando você vem com o subsídio, de certa forma, você está subsidiando também a empresa, porque na hora que a tarifa fica mais barata, ao empresário também ele é beneficiado pagando um valor menor, mas fugindo um pouco do objetivo da lei, que era custear realmente o transporte. É como se o Estado passasse a subsidiar, de uma certa forma, a empresa. Então, é uma questão que a gente vem debatendo, jogar para dentro desse fundo o valor real do Vale Transporte também. Mas aí, fazendo uma conta, se ao invés de pagar por funcionário, se fosse pago um valor pela empresa, alguma coisa assim, média, a gente poderia ter as empresas gastando menos e todos colaborando, uma arrecadação maior, que beneficiaria todo mundo depois. Que beneficiando toda a sociedade, vai beneficiar a empresa que presta serviço, que vende produtos também, então isso seria interessante. Está dentro do que você falou no começo, aquela relação do ganha-ganha, né, que a gente Exato. aponta dezenas de vantagens de se ter uma tarifa zero ou uma tarifa bem módica. Então, Não, sem é dúvida. mais um item aí para a gente colocar na lista das discussões que a gente tem. E para a gente fechar, então, Daniel,
Que mensagem que você deixaria para os políticos e para a população sobre a importância de enxergar o transporte público como um bem coletivo e não apenas como um negócio? O que você diria Eu, para essa turma aí que está pensando nisso, que está agora começando a olhar? E aí, eu, como setor político, eu acrescento um item aqui. Na eleição para prefeito agora, a gente vê todos os prefeitos aí, praticamente, todos os candidatos, falando de tarifa zero. Eleição passada já não é bem assim. exato. E muita coisa a gente sabe que vai ficar na promessa ou no projeto somente. Então, com a tua experiência, com tudo que você tem discutido por aí, tem estudado, qual a mensagem que você deixaria para essa turma? Eu acho que de início é esse reconhecimento da essencialidade do transporte público, né? Acho que muitos gestores ainda não têm isso em mente, né? A própria estrutura de gestão pública não tem isso em mente. Olha o subsídio como uma ajuda, né? Sim, Pelo contrário, o transporte, a essencialidade do transporte, eu acho que é o primeiro ponto, que reconheçam essa essencialidade. Não basta estar lá escrito na Constituição, tem que ser reconhecida pelo gestor, ele tem que atuar em cima disso, né? E aí ele tendo essa visão mais ampla, é a necessidade de se investir. Quando se investe em infraestrutura de transporte público, garantindo esse acesso, reduzindo tarifas, tornando a tarifa até zero, isso traz desenvolvimento e traz, inclusive, benefício para o próprio município, até na arrecadação sim, do município. Isso já foi amplamente discutido e é bastante claro, positivo isso. Então, acho que, e, além de tudo isso, logicamente, uma gestão transparente, né? Mostrar essa gestão, acho que o público, o cidadão precisa entender que o orçamento ele é limitado, então o gestor buscar alternativas e fazer uma gestão transparente e eficiente aí para maximizar os benefícios para a sociedade. Acho que é isso que eu deixaria aí de sim, sim. orientação, uma mensagem aos políticos em geral. E lógico, a tarifa zero, como eu disse, acho que tornou-se algo também muito demagógico, né, nas campanhas políticas. Eu acho Sim, que a tarifa zero tem que ser o objetivo, mas tem que passar para a população a realidade. Tem municípios que não têm condições, o orçamento sim, não comporta uma tarifa zero. Então, que se busque alternativas e mostre que vai ser um caminho a ser seguido para, quem sabe, um dia chegar, ou alguns municípios chegar à tarifa zero. E outros que já têm essa possibilidade que efetivamente coloquem em prática, né? Acho que vai ser sim, só muito benéfico a todos, operadores, passageiros e a população em geral, né? sim. Bom, Daniel, a gente está chegando ao fim aqui. Queria te agradecer mais uma vez aqui pela participação no nosso podcast. Vamos continuar esse debate aí pelas redes, pelas mídias sociais e quem sabe em breve a gente volta aqui a conversar mais sobre a evolução da implantação da tarifa zero aqui no Brasil e a melhoria da mobilidade urbana. O transporte público, a gente sempre fala, ele é um pedaço dentro da mobilidade urbana. Você citou uma coisa interessante, que é a integração entre os modais. A gente aqui no Rio tem uma integração ínfima, e a gente tem VLT, metrô, ônibus, vans, trem, barcas, né, que é uma característica nossa. E a coisa não integra, não funciona bem. A gente fala de ter uma agência metropolitana, mas politicamente não deixam isso acontecer e tem muita coisa aí para se falar. Então, pô, Daniel, muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado, Paulo, eu que agradeço. Acho que temas não faltam, né? Bastante coisa. Sim, Autoridade metropolitana aí, estou à disposição isso para tudo. o que precisar, estou sempre à disposição. Uma grande Tá honra bom, participar. Muito tá obrigado. bom. Honra nossa aqui de ter você como convidado. Bom, pessoal, sim, agradecendo mais uma vez a Daniel Bulha pela sua participação, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.